Fala, torcida colorada, aqui é os guri do Beira, tudo bem com vocês? Informação aqui em primeira mão, se liguem, o Esporte Clube Internacional tá para anunciar um jovem jogador que veio de São Paulo, Cotia, base São Paulo. Eu tô falando do Gustavo Maia. Quem é Gustavo Maia? Tá no Barcelona B e tem muita chance, tá praticamente contratado por empréstimo pelo Esporte Clube Internacional. William Bueno, quem é Gustavo Maia? E aí, gurizada, beleza? O Gustavo Maia, ele é um jogador que ele é ponta esquerda, tem 20 anos, ele atualmente está no Barcelona B, ele se destacou nas categorias de base de São Paulo, também teve algumas passagens pelas seleções de base do Brasil, e eu espero que o Inter contrate, e que jogue bem, e que seja diferente, né? Ô Edson, você acha que o Gustavo viria para substituir qual jogador titular hoje no Inter? Se é que vai ser titular, né? As informações que pipocaram hoje, pipocaram na imprensa nessa semana, né, quando surgiu a especulação do Gustavo Maia ser jogador do Inter, é que ele é um jogador que atua na ponta esquerda. Então ele tem o drible como a principal característica de ir para cima do adversário, de buscar o drible. Então, nesse primeiro momento, ele viria para ser uma sombra para o Patrick. Né? O Patrick que não tem um substituto, porque até por ele jogar mais vezes no time titular, fica nítido que ele não tem um substituto. Quando ele sai do time, entra um Palácios, mas que faz uma outra função, entra um Maurício, que também faz um outro tipo de função, e não aquele ponto esquerda. Apesar que nos últimos jogos o Inter não vem atuando assim, mas Gustavo Maia vem para ser esse ponto esquerda que o Inter tanto deseja, um ponta rápido de drible, que vai para cima do adversário e que mude o jogo a favor do Inter com essa velocidade, com esse drible. É interessante porque é um jogador que desperta interesse de muitos clubes. A gente nota que o Gustavo Maia, na base São Paulo, foi logo contratado pelo Barcelona, mesmo que seja o time B. Quando a gente vê um time europeu de tamanho porte, a gente pode notar que é um jogador de muito potencial. Claro que o jogador não está pronto, ele tem 20 anos, mas é louvável a contratação pelo Esporte Clube Internacional. A gente critica bastante que o time está meio lento em relação à negociação, contratação. A gente, inclusive, ano passado fez um grande negócio, um dos maiores negócios do Inter nos últimos anos, que foi a troca do Potker pelo Maurício. Então, o Inter precisa ser criativo no mercado e acho que ele conseguiu. Tomara que dê tudo certo, que esse Gustavo venha para substituir o Patrick, muitas vezes que tá lento, inclusive, é um jovem que, pelo que dizem, é veloz, tem habilidade, e tomara que se destaque bastante no Esporte Clube Internacional. Mudando de assunto, e agora é polêmico, porque dividiu a internet, eu preciso conversar com você sobre Miguel Ángel Ramírez, o ex-técnico do Internacional, uma passagem muito breve aqui, veio com um projeto de mudança, uma mudança abrupta de concepções de base, concepções de modelo de futebol, de negócio, gerenciamento de clube, pelo Alessandro Barcelos, né, que teve como promessa de campanha o Miguel Ángel Ramírez, que saiu não pela porta da frente, se assim a gente pode dizer, né, ele saiu meio que pela porta de trás, saiu com Covid, inclusive, porque foi eliminado, vamos combinar, foi eliminado ridiculamente na Copa do Brasil pelo Vitória, e ficou meio que insustentável, projeto sem resultado, infelizmente no Inter, que é um clube que há muito tempo não tem título, a torcida fica impaciente, então o projeto não deu certo do Miguel Ramírez, e ele falou bastante sobre o projeto e que o clube não está muito bem em relação a palavras. O que você achou disso, Edson? Foi para mim até surpreendente, né, a fala do Ramírez, porque dificilmente quando um treinador sai do clube, ele fala o que aconteceu. Vamos pegar o Kudê, por exemplo. Ele saiu do Inter. Foi opção do Kudê. De qualquer forma, ele saiu do Inter e não falou sobre tal assunto. Assim como o próprio Abel, ele deu uma entrevista recentemente, mas ele não contou, como o Ramírez disse, por exemplo, que se ele tivesse mais informações sobre a situação do Inter, ele teria escolhido outro clube ou não teria aceitado o projeto. Ele veio para cá,
com um projeto no qual parecia não estar tão nítido para ele. As informações que ele queria tirar o celular na hora do almoço, uma refeição regrada no horário, e querendo ou não, isso mexe muito com o brilho dos jogadores. E talvez isso não foi bem quisto por eles. E acho que por essa questão dele ter o Barcelos junto com o Brax, junto com, na época, o João Patrício, propuseram uma proposta, um projeto, que talvez ele achasse que tivesse mais liberdade do que ele tinha, ou mais autonomia, seguir uma linha de ações que não era para o Ramires fazer. E ele acha, talvez por isso não deu certo no Inter. Tanto que agora ele vai lá, ele volta ao Equador, fala com a imprensa local, onde provavelmente ele deve ter um vínculo, e faz essa exclusiva que, querendo ou não, se torna uma bomba, se torna uma polêmica de como ela chega aqui no Brasil. Já que aqui no Brasil ele foi dito como uma pessoa cabeça dura, não aberto a ideias, que era totalmente o oposto quando ele foi anunciado. William, que tem alguma coisa para falar sobre isso? A única coisa, primeiro momento que a gente pensa assim é que, tu não pode sair falando assim, até porque, querendo ou não, é o Internacional e o Miguel Ramírez. A gente não tem, tu não pode tentar colocar que o cara é maior que o clube ou que ele é isso ou aquilo. Eu acho que teve um equívoco por parte da direção de trazer ele. Hoje eu noto isso, no momento eu estava a mais a favor da questão, principalmente por isso. Os jogadores realmente, até acho que teve uma entrevista do Odair junto com o pessoal do Vozes, que ele comentou que o time, querendo ou não, ele é acostumado a jogar de uma forma, os jogadores eles pensam de uma certa forma, então é mais difícil de tu fazer essas mudanças. Mesmo tu querendo que elas aconteçam, realmente é mais difícil de acontecer. E, cara, eu achei babaquice da forma que falou e espero que veja bem longe. Não, só um complemento, Rafael, antes de tu falar. Ele também, dá não digo uma cornetada nos outros times brasileiros, mas ele deixa claro que aqui no Brasil, só quem segue o projeto é o Bragantino e o Atlético Paranaense. Então, o próprio Inter, que ele falou, pelo jeito, deixa claro que o Inter não tem esse projeto, ou não seguiu o projeto. O próprio Palmeiras, que procurou ele, tentou a sua contratação há um tempo atrás, onde ele disse que não ia deixar o Barcelona. O São Paulo também tentou. O Independente Del Valle e o São Paulo. Então ele deixa claro que aqui no Brasil, então, nas palavras, eu vou usar entre aspas, mas aqui no Brasil não segue um projeto. Então é uma bagunça que talvez ele acabe só citando esses dois clubes e acabe fechando a porta com os demais. Eu acho que falta um pouco. Não, eu iria dizer que falta um pouco de experiência, eu acredito nisso nele, e também, como é que eu vou dizer isso, sendo não tão old, um treinador que ele vem do Equador, a gente sabe que é um país menor e tudo mais, e ele tinha jogadores do grupo do Inter, por exemplo, o Lindoso, que teve ofertas, que segundo algumas informações, o Inter não vendeu porque o técnico quis segurar. Só que aí tu pensa assim, a gente convive, a gente é colorado, a gente sabe como são os jogadores, a gente sabe o que é o ápice do Lindoso. E se o técnico chega aqui e diz que o Lindoso serve, alguma coisa não está certa, eu acredito em alguma coisa muito errada. Então eu acho que, apesar de tudo, apesar das eliminações, que o Vitória eu acho que é uma coisa que não se pode perdoar, pelo menos a gente sabe que agora passou e só espero que melhore. O Lindoso joga como 10. Foi uma frase que ele citou. E além do Lindoso, o Zé Gabriel, né? Ele também segurou o Zé Gabriel, que teria uma proposta do futebol norte-americano. Então, parece que o Miguel Ramírez também não se ajudou. Logo quando ele saiu, parecia que eram os jogadores, mas depois a gente vai colhendo, vai tendo as informações de como eram as coisas, e tu vê que também ele não se ajudou aqui no Internacional. Eu concordo demais, inclusive, me chamou a atenção que quando saiu essa bomba, né, essa notícia de que ele havia, em traço, falado mal do Internacional, a torcida no Twitter, né, em sua maioria, falou, mas não mentiu, falou a verdade e tudo mais, apoiando o cara, né, e eu acho temerário fazer esse tipo de comentário, assim, apoiando unilateralmente uma das partes, sem conhecer a fundo o que aconteceu realmente, porque as informações que surgem é que ele não era
esse anjinho todo que parecia nas entrevistas, né, nas coletivas e tudo mais, né? É um cara que realmente quis mudar a cultura do jogador, a cultura do boleiro. Isso até então não tem problema. O problema é ele perceber que não vai dar certo e querer continuar de uma forma intransigente, de uma forma autoritária, né, totalitária, sem querer ouvir jogadores, e existe essa informação de que ele não ouvia alguns jogadores, que não, tem que ser assim no meu jeito e tudo mais, de barrar a contratação, de barrar a saída, né, teimosia com alguns jogadores que viam melhor, o Johnny, por exemplo. Enfim, o projeto novo do Barcelos, ele não deu certo numa escala de hierarquia pelo presidente Barcelos, ele que contrata. Só que eu acho que o Ramires também teve uma parcela de culpa no sentido de não ajudar, de não se ajudar. Né? Então, assim, não é que o Barcelos é um vilão e que o Ramires é um herói, é um anjinho herói. Não, eu acho que teve há um balanceamento que ele podia ter se ajudado mais, podia ter sido menos cabeça dura, menos cabeça quente para tentar mudar o rumo do Esporte Clube Internacional, e que, na minha opinião, ele foi muito antiético em ter falado tudo aquilo, até porque o Barcelos, quando demitiu o Ramires, eu não sei se foi comum acordo, ninguém sabe se foi comum acordo, se ele foi uma rescisão unilateral de contrato, não falou mal do Ramires em momento algum, falou que o projeto continua e tudo mais, então eu achei muito antiético desse profissional que está acostumado a dirigir um time menor, né, de menor potencial. Inclusive ele fala do Bragantino, do Furacão, justamente porque são times com menor pressão de torcida, né? São times que têm uma torcida menor no Brasil, isso não tem a menor dúvida. Então é um time que não tem essa pressão toda, que é mais viável fazer um projeto a longo prazo. O Esporte Clube Internacional tem uma torcida imensa, uma torcida sedenta por título, nem que seja um gauchão, e não é assim que a banda toca. Infelizmente, na minha e na nossa opinião, errou o Miguel Ramírez em ter feito essas declarações. Essa leitura, né, nessa leitura dele citar o Bragantino e o Atlético Paranaense. Se for analisar o Atlético Paranaense, ele é um clube grande nas suas proporções, mas pelos títulos que conquistou recentemente, até em cima do Inter, Copa do Brasil. O Bragantino está vindo com investimento, só que são clubes que são de agora. Tipo, são até 2018, 2019, tu não sabia quem era Bragantino. Isso. Não é um demérito, mas tu não sabia. Não, é verdade. Ele citar como exemplo, tentando dizer, até comparar com o Internacional, de sentido de pressão, se tu percebe que o profissional não se ajuda nesse sentido, nessa leitura, que acaba também deixando nítido que acaba prejudicando o seu trabalho. E fecha portas, né? Não tem outra expressão. Ele acaba fechando mais portas no Brasil, e que muitas portas, antes de ter vindo para o Internacional, se abriram. E eu digo mais, ele fecha portas não só falando isso, mas também o seu trabalho no Internacional. Ele sai muito mal visto, porque o trabalho vinha de uma evolução, a gente percebia que os jogadores melhoravam jogo após jogo, mas de repente chega num teto e começa uma involução no trabalho do Ramires. Na minha opinião, o time começou a jogar mal depois. Olímpia, e começou a jogar pior, de forma, enfim, acho que ele perdeu o controle do grupo. Pode ser que ele não seja um gestor de grupo, ele é muito inexperiente, na verdade. Ele tem tudo para ser um bom técnico, mas ainda não mostrou a que veio. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Você concorda com a gente, você discorda? Eu acho que você vai discordar, porque muita gente discorda da gente. Eu vi isso no Twitter, mas não tem problema, aqui é discussão, é um bate-papo colorado. Tamo junto. Se inscreva no canal. É nóis. Feito 4-1. Vamos Inter. 4. Vamos Inter.